Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. E para mais um devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para mais um devocional de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 28 do mês 5 de 2026. Hoje é uma quinta-feira. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 41. Nós vamos ler o versículo 1, está escrito assim: E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio. Vamos ler também aqui o versículo 8, que diz assim: Aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então o Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Vamos ler o versículo 14, que está escrito assim: Então mandou o Faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. E ele barbeou-se, mudou as suas vestes e apresentou-se a Faraó. Agora vamos ler também como está escrito no versículo 38, que diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs a mão de José e o fez vestir as roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Nós lemos do versículo 38 ao 44. Seria bom você ler esse capítulo completo, ele todo, né? Capítulo 41, porque ele é bem extenso, ele tem 57 versículos. Ou seja, tem bastante profundidade, né, para nós. Vamos começar com a oração. Agradecendo a Jesus por mais um dia, pedindo a Ele revelação, direção da palavra, porque nós oramos e Deus Ele age com a resposta. Seria bom você colocar aqui que nós precisamos de Jesus. E tem pessoas que acham que não precisam de Jesus, elas se acham autossuficientes, mas nós não, nós dependemos de Deus. Amém, glória a Deus por isso, nós dependemos. Nós dependemos de Deus para ir, para vir. Nós dependemos de Deus para ficar, para voltar. Nós dependemos de Deus para tudo. Amém? 100% Deus. E que você tenha um entendimento de que você não está sozinho na guerra. Você tem um Deus que trabalha por você. E como está escrito no versículo 1, que Faraó teve um sonho. E Deus ele agiu na vida de José na área do chamado dele. E Deus ele vai agir na sua vida, no seu chamado. Amém? E fala aqui também no versículo 8 que o Faraó, ele pela manhã, ele perturbou, ele ficou com o espírito perturbado, ou seja, Deus inquietou o Faraó. Ele sentiu uma inquietação. Porque na verdade Deus estava no controle de tudo, amém?
Deus, ele inquieta pessoas para nos dar a vitória, amém? Deus, ele ainda inquieta pessoas na terra. Ele inquieta o seu marido para aceitar Jesus. Ele inquieta o homem na terra. Ele inquieta o seu filho. Ele inquieta a sua filha. Ele inquieta aquele parente teu que está precisando de salvação, amém? Ele inquieta para nos dar a vitória. Onde ele precisa mover para nos dar a vitória, ele vai mover, amém? Em nome de Jesus. E como está escrito no capítulo 41, versículo 8, que Deus, ele inquieta o faraó, amém? Deus vai inquietar coisas para te abençoar. E Deus, ele ainda inquieta a gente na terra para nos dar vitória, amém? Naquela situação ali, Deus inquietou o faraó, que ele é um símbolo de um presidente, amém? Ele é um símbolo de um reino, um símbolo de uma pessoa que tem grande autoridade. Por quê? Porque Deus, ele age nas nossas vidas segundo a nossa necessidade, segundo aquilo que ele tem na nossa vida, segundo o nosso propósito. E Deus, eu coloquei aqui algumas referências que Deus inquieta presidente, Deus inquieta prefeito, Deus inquieta vereador, Deus inquieta quem ele quiser, meus irmãos, para nos dar a vitória. Deus, ele inquieta patrão, Deus, ele inquieta no trabalho, Deus inquieta pessoas para nos abençoar financeiramente com dinheiro, né? Deus inquieta na faculdade, Deus inquieta nos cursos, amém? Deus inquieta na igreja, no ministério, Deus inquieta aonde tiver que inquietar, ele inquieta, amém? Ele inquieta pessoas, situações, amém? E Deus, ele vai abençoando, né? Porque inquieta assim, Deus vai agindo, Deus vai movendo para nos dar vitória, amém? E é isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida, ele vai mover para nos dar vitória. Como está escrito lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 4, se o espírito do governador se levanta contra ti, não saia do seu lugar. Ou seja, não saia da posição, não saia da direção de Deus, não saia da direção de Jesus, amém? Não saia da igreja, não abandone o seu lugar, não abandone aquilo que Deus colocou nas suas mãos, amém? Nós temos que servir somente a Deus. Tem pessoas que falam, eu não quero servir a Deus, mas automaticamente se você não serve a Deus, você serve ao diabo. Ah, mas eu não quero servir ao diabo, eu vou servir a mim mesmo. Não, se você quiser servir só a você, você já vai estar servindo o inimigo, porque só tem um Deus, só existe um Deus. Se você não adorar a Deus, você vai ter que adorar o diabo. Ah, mas eu não adoro o diabo, eu não fiz pacto, eu não sou de nenhuma outra religião, eu vou ficar no meu canto, eu não vou querer Deus, mas eu também não vou querer o diabo. Automaticamente você já vai estar servindo a ele, porque ou você serve a Deus ou você serve ao inimigo. Então que você venha ter uma decisão no seu coração, assim como Josué disse, assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para que precioso, glória a Deus, né? Ou seja, tudo que é nosso é de Jesus, tudo que é nosso é de Deus, a nossa família é de Deus, a nossa vida é de Deus, o nosso espírito é de Deus, a nossa alma é de Deus, o nosso corpo é de Deus, os nossos dons é de Deus, tudo que é nosso é de Jesus, amém? Que você venha ter esse entendimento, que Deus venha abrir a sua mente e o seu coração, e que você venha saber que Deus, ele é o seu dono, amém? Você não está no mundo sem rumo, você não está no mundo rodado, você não é um cão sem dono, você tem um Deus que trabalha por você, amém? E como está também escrito lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, que diz assim, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Ou seja, quem vai fazer isso vai ser Deus. Quem vai agir na minha e na sua vida vai ser Jesus, amém? Não saia da posição, não saia do seu lugar, porque é o Espírito de Deus que faz, amém? É o Espírito Santo que age na minha e na sua vida. E como está escrito lá no livro de Zacarias, que Deus, ele foi movendo Neemias, Deus foi movendo para que a obra de Deus fosse concluída, para que os muros fossem levantados, e é assim na minha e na sua vida. Deus, ele vai cumprir o que ele tem prometido para nós, amém? Para a glória do nome dele, ele vai mover o que for preciso mover para que a obra dele seja concluída, amém? E é o Espírito de Deus que vai fazer, amém? O Espírito de Deus está com você, você não está sozinho, você tem um guia, amém? E José, ele foi honrado, meus irmãos. Deus vai te honrar, amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque tem um tempo para nós sermos provados, amém? José foi provado de muitas maneiras, né? Mas como está escrito aqui no capítulo 51 e no capítulo 52, que ele teve 2 filhos. O primeiro foi Manassés, que significa Deus me fez esquecer do trabalho e de toda a casa de meu pai. Ou seja, Deus vai fazer você esquecer tudo aquilo que você passou, tudo aquilo de ruim, amém? Para a glória do nome dele. Deus vai te curar, amém? Pra gente esquecer, a gente tem que ter bálsamo, né? O bálsamo de Gileade. E no versículo 52 está escrito assim, o outro filho dele é Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, Deus vai te fazer crescer, Deus vai te fazer prosperar para a glória do nome dele. E o nome de Deus vai ser glorificado. E José, ele falou que aqueles sonhos não era dele, não vinha dele. Era Deus que revelava. Ou seja, José deu a glória a Deus, porque é isso que nós temos que fazer, amém? Nós temos que dar glória a Deus.
como está escrito aqui no versículo 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Ou seja, ele sabia que os sonhos, as interpretações não vinham dele. Ele não tinha força suficiente. Ele sabia que aquela área, aquele campo dos sonhos, não era ele que fazia, era Deus. E assim na minha na sua vida, quem faz milagres nas nossas vidas, quem opera, não é nós, é Deus, amém? E Deus vai dar resposta de paz para você, amém? Paz na sua vida ministerial, paz na sua vida financeira, estabilidade, paz em todas as áreas para a glória do nome dele. Fique com essa palavra em nome de Jesus. E o nome de José significa Deus acrescenta, porque Deus vai acrescentar na sua vida. E o outro nome que Faraó colocou em José, que significa Zafenate Paneia, que significa esse nome que revela mistérios, né? Ou seja, Deus fala e ele vive. E Deus ele fala através de sonhos, de mistérios, né? Deus é um Deus misterioso. E ele revela quem ele quiser revelar, que também significa Deus fala e vive, aquele que alimenta a terra dos vivos, o revelador de segredos. Deus vai agir assim na sua vida, amém? Ele vai revelar aquilo que está oculto e escondido para que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida.